Este quadro de Van Gogh foi leiloado por 82,5 milhões de dólares. Mas em vida, apenas uma pessoa quis comprar suas pinturas. Este retrato foi um presente de Van Gogh a um amigo, mas ele o usou para remendar um galinheiro. Cortar a orelha, casar com uma prostituta, viver em um asilo, o que realmente aconteceu com Van Gogh? Em 30 de março de 1853, Van Gogh nasceu. Para sua mãe, Ana, esta criança era um substituto. Porque exatamente um ano antes, ela havia dado à luz um natimorto. Ela deu a Van Gogh o nome do bebê falecido, até o número de registro de nascimento. Ana era uma especialista em criar filhos. Para evitar que seu filho fosse corrompido por pessoas de classe inferior, ela até retirou Van Gogh da escola para educá-lo em casa. Desde pequeno, Van Gogh queria a aprovação de sua mãe. Mas até sua morte, Ana ainda o desaprovava. Sobre as pinturas de Van Gogh, Ana comentou, ridículas e absurdas. Você tem a impressão de que Van Gogh era muito pobre? Na verdade, a família de Van Gogh era muito influente. Seu avô encadernou a Constituição holandesa. Seu tio era almirante da Marinha holandesa. Seu primo era um famoso pintor mundial. E um tio muito querido por ele dirigia uma galeria de arte de ponta na Europa. Esse tio não tinha filhos. Isso significava que sua galeria e fortuna provavelmente seriam herdadas pelo primogênito da família, Van Gogh. Mas Van Gogh não tinha interesse em negócios. Com 26 anos, ele encontrou um trabalho que realmente gostava. Como pastor. Em 1879, Van Gogh foi para uma região de mineração no sul da Bélgica para um estágio. O lugar era extremamente pobre, cheio de favelas. Ele acreditava que um pastor não deveria apenas falar, mas agir. Ele deu sua casa alugada para um sem-teto local. E foi morar na favela com os mineiros. Ele parou de tomar banho. Ele achava que sabão era um luxo pecaminoso. Quando alguém se machucava, ele rasgava roupas íntimas para fazer bandagens. Essas ações irritaram a igreja local. A igreja achava que os pastores eram nobres. Como poderia viver entre os pobres? Em apenas 6 meses, Van Gogh foi demitido. O motivo foi prejudicar a imagem da igreja e blasfêmia. Esta não foi a primeira vez que Van Gogh ficou desempregado. Nos últimos 10 anos, ele também foi comerciante de arte, professor e vendedor de livraria. Mas falhou em tudo. E aos poucos começou a mostrar sintomas de distúrbios mentais. Sua família o considerava estranho e começou a evitá-lo. A que ponto ele foi evitado? Mais tarde, quando Van Gogh estava em um hospital psiquiátrico, sua mãe Ana nunca o visitou. Aos 26 anos, Van Gogh, antes herdeiro da família, tornou-se um vagabundo urbano. No inverno de 1882, Van Gogh encontrou uma prostituta na rua. Ele percebeu que ela estava grávida. Embora fosse pobre, ele não podia suportar ver outra pessoa sofrer. Van Gogh a contratou como modelo. Assim, ela não precisava mais ganhar dinheiro nas ruas. Essa mulher, chamada Sien, já tinha 3 filhos. De 3 clientes diferentes. E sua mãe também era uma prostituta. Depois de um inverno juntos, Van Gogh decidiu se casar com Sien. Porque ela foi boa para ele. Nenhuma mulher jamais foi tão gentil com ele. Em 22 de junho, no hospital de Leiden, Sien deu à luz um menino. Van Gogh o acolheu como seu filho. Em uma carta ao irmão, ele felizmente escreveu, com ela, sinto que tenho um lar. Mas apenas um ano depois, Sien o deixou. Talvez por causa da pobreza. Ou talvez pela personalidade obsessiva de Van Gogh. Van Gogh ficou sem lar. Em seus 37 anos de vida, ela foi sua única esposa. Aos 27 anos, o vagabundo Van Gogh decidiu tornar-se um pintor. Quão tarde é começar a pintar aos 27 anos? Este quadro foi pintado por Picasso aos 15 anos. Este foi pintado por Michelangelo aos 12. Van Gogh começou a aprender aos 27, muito tarde. Em 1886, Van Gogh foi para a Academia de Antuérpia estudar arte. Um dia, enquanto estava na aula desenhando, o diretor Levitt viu sua arte e ficou chocado. Levitt disse, você pinta como uma merda. Outros professores concordaram que Van Gogh tinha uma técnica ruim. Sugeriram que ele se inscrevesse em aulas para jovens. Por que ninguém gostava das pinturas de Van Gogh? Porque seu estilo não seguia os padrões da época.
O neoclassicismo era o ideal do século XIX. Como o retrato da princesa de Broglie de Ingres. Com músculos e linhas retratados com precisão. Mas Van Gogh odiava a precisão e acreditava que a arte devia expressar sentimentos e paixão. Olhem sua pintura, Os Comedores de Batata. As linhas dos rostos são grosseiras. Van Gogh acreditava que essa rudeza expressava o sofrimento deles. Em uma carreira de 10 anos, Van Gogh criou mais de 2.100 obras. Mas ninguém o entendia. Ele vendeu apenas uma pintura, a Vinha Encarnada. De seus pais a colegas, todos zombavam dele como um excêntrico. Mas Van Gogh ignorava isso, decidiu pintar até morrer. Porque ele amava a arte. Havia uma luz na vida de Van Gogh. Era seu irmão Theo. Theo era um comerciante de arte bem-sucedido. Desde 1880 ele cobriu todas as despesas de Van Gogh até sua morte. Theo era o único apoiador de Van Gogh. Van Gogh não tinha trabalho, e sua mente não era estável. Por que seu irmão o apoiava? Anos depois, Theo deu o nome de Vincent a seu filho. Ele desejava que seu filho fosse forte como Van Gogh. Talvez seja por isso que ele o apoiava. Porque Theo admirava seu irmão. Em fevereiro de 1888, Van Gogh foi para Arles, no sul da França. Naquela época, sua saúde estava muito frágil. Além de insônia, febres e problemas estomacais, suas crises estavam mais frequentes. Em 30 de dezembro, após mais uma crise, Van Gogh cortou sua própria orelha. As pessoas na cidade o ridicularizavam. Crianças jogavam pedras nele. Prostitutas o apelidaram de Louco Vermelho. Elas até escreveram uma carta ao delegado, afirmando que Van Gogh estava perturbando a ordem pública. A polícia logo o levou, e Van Gogh foi internado no asilo Saint-Paul. Van Gogh finalmente se sentiu em casa. Lá, todo mundo tinha algo. Ninguém mais o ridicularizava. Durante crises, os pacientes se ajudavam. Ele sentiu o calor humano. Van Gogh calculava suas crises. Durante lucidez, ele pintava. Observando as estrelas pela janela. Ele pintou Noite Estrelada. Nos 2 anos no asilo, Van Gogh alcançou seu auge artístico. Felizmente, um crítico chamado Aurier em Paris chamou Van Gogh de gênio. Mais e mais pessoas começaram a notá-lo. Em 27 de julho de 1890, Van Gogh foi baleado. 2 dias depois, ele faleceu nos braços do irmão. Ele morreu nos braços de Theo. Até o momento de sua morte, Van Gogh acreditava ser um completo fracasso. Por muito tempo, acreditou-se que Van Gogh cometeu suicídio. Mas segundo testemunhas da polícia, Van Gogh, após ser ferido, disse: "Não acusem ninguém, eu quis me suicidar." Porque ele enfatizou não culpar ninguém. Historiadores acreditam que uma dupla de irmãos acidentalmente o atingiu. Para protegê-los, Van Gogh afirmou que queria se suicidar. Theo ficou arrasado, ele não acreditava que seu irmão estava morto. Seu irmão sofredor que dedicou sua vida à arte. O irmão que ninguém nunca notou. Theo começou a planejar exposições das obras de Van Gogh. Ele queria mostrar ao mundo o gênio de seu irmão. No entanto, poucos meses depois, Theo enlouqueceu. Ele foi internado. Talvez no hospital ele entendeu a vida de seu irmão. Em Doctor Who, há um episódio onde Van Gogh viaja para o presente. No museu, ao ouvir elogios sobre sua arte, ele se emociona até chorar.